Hoje nós vamos estar falando a respeito da parte 7, não é, desse estudo, o mundo, a carne e o diabo. Nós já vimos a respeito do mundo, não é? Já falamos a respeito do mundo e começamos a falar sobre a carne. Aí a carne está meio truncado aí, porque eu tenho passado por esses momentos aí de enfermidade, mas você não perde nada se você estiver com o Facebook ou então inscrito no canal da igreja. Lá estão todas as partes, né? Você tem como escutar as partes assim sequencialmente, uma atrás da outra. Com certeza vai ser de grande elucidação para você, tá bom? Bom, parte 7, hoje nós vamos ver o braço forte da lei, não é? Quando eu falo lei ali, não estou falando só da lei de Deus, eu estou falando da lei, principalmente da lei do pecado, não é? O apóstolo Paulo, ele usa essa expressão em Romanos, no capítulo 7, dizendo que a natureza pecaminosa dentro de nós, o pecado que habita em nós, é uma lei, ele fala, não é? É disso que nós vamos estar falando. Eu não sei se você já ouviu uma expressão que é muito comum, não é? A gente fala muito dela a respeito de bode na sala, né? Vixe, ali um bode na sala, tem um bode naquela sala, né? É uma expressão que a gente usa. Eu não sei se você já viu essa expressão, bode na sala, não é? O que é um bode na sala? É um incômodo, alguma coisa que perturba, não é? Você imagine você chegar na sua casa e você encontrar um bode na sala, não é? Aquilo incomoda, aquilo é um animal que ele é marrento, não é? Ele fica dando marrada também, não é? Fica empurrando as pessoas, ele não se comporta como a gente gostaria que se comportasse, não é? É difícil você querer domesticar um bode. Um bode na sala é alguma coisa incômoda, é uma situação ali que a gente não fica à vontade, não é? A gente não tem, assim, sossego, a gente não tem segurança de dar as costas para um animal desse, porque ele também é muito traiçoeiro. Quando nós falamos assim, meus irmãos, nós estamos colocando exatamente aquilo que seria a nossa natureza pecaminosa, não é? A nossa carne, quando nós falamos carne, explicamos aqui que não é o corpo, não é? A nossa carne, a nossa natureza pecaminosa, o pecado que habita em nós, é esse bode na sala. Sabe, meus irmãos, a lei do pecado para os crentes, ele é como esse bode, não é? Que fica ali incomodando o tempo todo, que mora com a gente, que você entra na sala, ele está lá, não é? Você vai para a cozinha, ele te acompanha, ele está ali convivendo juntamente com você. Nós somos pessoas que, por causa de nós termos nos convertido, tido um novo nascimento, não é? Você recebeu uma nova natureza da parte de Deus, que convive com essa velha natureza. Nós só temos uma autoridade, nós só temos uma lei que está autorizada, não é? É uma regra moral que governa agora os crentes. Os crentes não estão debaixo da lei do Brasil, não estão debaixo da Constituição brasileira, eles estão debaixo da lei de Deus. Qualquer coisa que, mesmo dentro da Constituição, não é? Quebre a lei de Deus, o cristão, ele não se subjuga a esse tipo de lei, não é? Nós estamos todos debaixo das leis que governam o reino de Deus, não é? A única lei que nós devemos obedecer é a lei que governa o reino de Deus. Mas o pecado que habita no coração da gente, meus irmãos, é um usurpador desse trono, não é? Ele é como aquele bode que às vezes quer se impor sobre nós, quer governar o lugar, quer mandar no ambiente, não é? E ainda que a gente se levante e diga para ele que ele não tem autoridade, ele vai tentar nos empurrar em volta da sala, vai tentar dar aquelas marradas, não é? Que é típica do bode, entende? Então, a lei do pecado, ela nos empurra do mesmo modo que as outras leis também nos motivam. Todas as outras leis, quando são colocadas diante de nós, elas apresentam pelo menos dois grandes incentivos, né, para que a gente possa obedecer. Eles entram com promessas e entram com ameaças, não é? Se você obedecer à lei, você vai ser honrado por ela. Se você quebrar a lei, você vai ser torturado por ela, vamos dizer assim. Você vai ser multado, não é? Você vai ser castigado por ela, não é assim? Então, você é uma pessoa que anda no trânsito, você pode passar
por todos os sinais verdes, nunca cruzaram um sinal vermelho. Mas se você estacionar num lugar proibido, você é multado. E não adianta você falar assim, puxa, mas eu nunca atravessei um sinal vermelho. Só porque eu coloquei aqui no lugar que não podia estacionar, eu fui multado? A lei é assim, né? Se você não quebrar a lei, você é beneficiado em não ser multado. Mas se você quebrar a lei, seja ainda a única vez ou a primeira vez, não é? Você recebe o castigo dela. Então, a lei ela tem isso, ela tem promessas e ameaças, não é? Ela tem essa condição de nos abençoar ou, muitas vezes, nos amaldiçoar. Toda lei é assim, entende? Independente de ser lei de Deus ou lei do pecado, não é? Toda lei tem uma força nela mesma que tanto nos dá promessas como também nos dá ameaças. Você veja, por exemplo, o povo de Israel, quando estava no deserto, conseguiu conquistar a terra prometida, e aí então a terra prometida foi dividida entre as tribos, mas antes disso Deus então chama todas as tribos, e nos capítulos 27 e 28, é bastante interessante, eu vou colocar aqui para você, né? A Bíblia coloca que ele chama então as tribos todas e divide 6 tribos, vão subir no Monte Ebal e vão proferir todas as maldições que se o povo não obedecer, não andar nos seus estatutos, se quebrar os seus mandamentos, então lá existe uma série de maldições que aquelas pessoas deveriam gritar, não é? Então eles subiam em cima do Monte Ebal, 6 tribos, e eles então gritavam, maldito serás tu quando entrares na cidade, maldito serás tu quando saíres da cidade, maldito será o fruto do teu ventre, maldito será o fruto da tua colheita, maldito será o fruto da tua semeadura, sabe? Eles tinham que ficar gritando, sabe? De um lado para o outro, não é? Então, de um lado, no Monte Ebal, eles ficavam gritando as maldições. O povo tinha que estar muito ciente disso, tanto é que eles mesmos é que proferiam, né? Essas bênçãos e maldições. Já no Monte Gerizim, subiam outras 6 tribos, e aí então eles proferiam as bênçãos. Olha, se guardarem os meus mandamentos, se andarem os meus estatutos, se obedecer a minha voz, então bendito serás quando entrares na cidade, bendito será quando saíres da cidade, bendito será o fruto do teu ventre, bendito será o fruto da tua amassadeira, bendito será quando você fizer a colheita, quando fizer a tua semeadura. Aí tem um monte de coisas lá, também provenientes das bênçãos em relação à obediência, não é? Então, os que estavam no Monte Ebal, eles clamavam maldição àqueles que fossem desobedientes à lei. E os que estavam no Monte Gerizim, eles proclamavam bênçãos àqueles que estavam debaixo da obediência, não é? Então, quando existe uma força, sabe, meus irmãos, por trás, que é de ameaças e de promessas, elas podem ser um grande incentivo para nós, para a gente poder obedecer, não é? E o que acontece com o pecado é exatamente isso, não é? O pecado, a lei do pecado, também tem essa força. A lei do pecado e da morte, não é, que o apóstolo Paulo chama no capítulo 7 de Romanos, ele diz que também exerce isso. Existem recompensas e existem também castigos que nos vêm se nós não obedecermos à lei do pecado. E isso é muito interessante porque, mesmo querendo obedecer a Deus, você quebra uma lei, não é? Que é a lei do pecado e da morte. Pois não? Sei. Maria Cristina disse que está com um pequeno chiado aqui, mas não sei o que é. Vamos continuar assim. Então o que acontece? Se você resolve obedecer à lei de Deus, você vai ser recompensado por obedecer à lei de Deus, mas você quebra a lei do pecado e da morte e por causa disso você recebe o castigo, não é? Então, também, meus irmãos, existem as recompensas do pecado, não é? Quais são as recompensas do pecado que a gente possa dizer? Bom, os prazeres que o pecado lhe oferece. São a recompensa que ele oferece. Existem coisas que o pecado oferece que a pessoa venderia a própria alma, não é? A própria mãe, para poder ter o prazer do pecado, a recompensa do pecado. Quando a gente chega no livro de Hebreus, no capítulo 11, nos versículos 24 a 26, ali fala a respeito da galeria dos heróis da fé, não é? E fala um pouco daquilo que aconteceu no coração de Moisés.
A Bíblia fala que Moisés travou uma luta muito grande no seu interior em função de querer obedecer à lei de Deus. Vamos ler lá. Diz assim o texto, olha só. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, olha só agora, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Essa é a recompensa, não é? Porquanto ele considerou o opróbrio, a vergonha, né, de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Então, havia aí no coração de Moisés, não é, uma batalha entre a lei do pecado e a lei da graça. Obedecer a Deus e não obedecer o pecado. Obedecer a Deus e a dar a ele algumas recompensas. E desobedecer à lei do pecado também ia dar a ele alguns castigos, não é? Então, as recompensas que o pecado ofereceu para Moisés devem ter sido muito grandes. Abrir mão disso não é todo mundo que consegue, não é? O que seria, por exemplo, a honra entre os egípcios, ser filho da filha de Faraó, receber essa honraria, não é? Andar em bigas, sendo aclamado pelo povo. Afinal de contas, a Bíblia fala que Moisés era um homem poderoso em palavras e obras, não é? Era um grande conquistador aos 40 anos já. Ele também abriu mão de riquezas que vai além de qualquer conta ou de qualquer imaginação. Ele abriu mão disso tudo, não é? Essas coisas acabaram sendo colocadas de lado por Moisés. Também uma outra coisa que ele deve ter abrido mão foi em relação aos deleites intelectuais, de debater ali com as mais, entre os sábios do Egito, as mentes mais brilhantes do Egito, não é? Que era a grande potência naquele tempo. E também, fora isso, os prazeres, que são prazeres considerados assim bem carnais, não é? Tanto a gula, comida fina. Imagine você comer exatamente o que você tem desejo de comer e a pessoa preparar para você ali, especialmente para você, não é? Fora isso, o prazer dos homens, que são as mulheres, não é? As pessoas têm grande paixão pela promiscuidade. Então, Moisés podia se entregar a isso porque ele estava na corte do rei, podia ter quantas mulheres quisesse, podia se divertir à vontade, não é? Tudo isso aconteceu e Moisés com certeza abriu mão de tudo isso. Então você pode ver aí como que pode ser muito forte o incentivo da recompensa que o pecado oferece para as pessoas, não é? Pode ser até escravizadora. A pessoa pode ficar escrava disso, dessa recompensa, não é? E age tipo um cachorrinho, e quando faz aquilo que o pecado quer, o pecado vai lá dar um biscoitinho, né? A recompensa do pecado é isso. Tanto que a Bíblia chama de que Moisés ele resolveu sofrer com o povo de Deus ao usufruir os prazeres transitórios, não é? Então, você veja aí que Moisés foi uma pessoa que abriu mão de muita coisa. Então, Moisés é uma das poucas pessoas, meus irmãos, em que as recompensas do pecado, elas não prevaleceram sobre ele, não é? Mas prevaleceu sobre ele as recompensas da graça. Ele conseguiu enxergar a cidade, a Assembleia dos Santos, a Bíblia fala, foi uma visão espiritual. Ele teve, não é, um relacionamento com Deus ímpar e ele abriu mão de todos esses prazeres, essas recompensas que o pecado pode dar. Isso porque a lei do pecado, ela acaba usando o nosso desejo, não é? Então, quando nós temos um desejo pecaminoso, ali a lei do pecado ela vai tentar de todas as formas querer te gratificar. Quer dizer, se você cumprir a lei do pecado, você vai receber o prazer, não é? Você vai receber a delícia, você vai receber a satisfação, entende? Vamos pensar aqui só rapidinho, não é? Por exemplo, o prazer da fofoca, não é? Existem pessoas que têm esse prazer, que a língua não consegue, ela fica coçando, e quando ela fala aquilo, dá a ela uma certa satisfação, não é? O prazer da vingança, não é verdade? Quando você consegue fazer com que aquela pessoa que te fez mal, ela venha a sofrer também por um plano bem engendrado, bem arquitetado, aí lá no fundo você, que gostoso, não é? É o prazer do pecado, você foi recompensado pela lei do pecado, você se entregou à vingança, você se entregou à maledicência,
então você vai receber o seu biscoitinho, né? Vai receber a sua recompensa. Mas todos esses desejos já estavam dentro de você, não é? O pecado, ele acaba suscitando esses desejos maus também. E se você der vazão a ele, acaba acontecendo como se fosse uma espécie de gravidez. Lá em Tiago fala disso, né? O pecado, uma vez consumado, ele gera a morte, não é? Ele acaba concebendo a morte. Então, existem prazeres no pecado. Se todo pecado tivesse gosto de óleo de fígado de bacalhau, ia ser muito difícil alguém pecar. Se ao pecar, já pensou se você ao ter vingança aquele gosto de óleo de fígado de bacalhau na boca? Ao fofocar você tem aquele gosto de óleo de fígado de bacalhau na boca, não é? Em vez de no adultério você ter um prazer, você tem um gosto de óleo de bacalhau na boca? Ninguém faria, não é? Mas é porque existe mesmo um prazer. Existe mesmo uma satisfação. E a pessoa, muitas vezes, ela fica escravizada a esse prazer. Então a pessoa, ela resolve, não é, obedecer à lei do pecado, mas essa lei não tem mais, não manda mais nela, ela não precisa viver mais debaixo dessas leis, não é? Mas ela continua nos castigando, ela continua nos recompensando. Da mesma forma como a lei de Deus, não é? Se você obedecer, você vai ter outros tipos de satisfações que são espirituais, e também vai ter outros tipos de castigo que também são espirituais, não é? Bom, o pecado age em nós, então, com recompensas, mas o pecado também age com punições, não é? Ou seja, uma coisa que Moisés ele deve ter enfrentado por não ter se inclinado, enfrentou, não é? A Bíblia fala que ele enfrentou. Ele enfrentou os maus tratos e também o opróbrio do pecado. A Bíblia deixa isso claro lá no texto de Hebreus, no capítulo 11, versículos 25 e 26. Quer ver? Eu colocar aqui só para você ter noção. Então, a Bíblia usa essas duas palavras. Ele recebeu os maus tratos com o povo de Deus e o opróbrio de Cristo, a Bíblia fala. Isso aqui é a vergonha, a humilhação, não é? Então, essas ameaças aqui de punição pela desobediência da lei do pecado, que é quando você obedece a Deus, são coisas que o pecado, então, ele inflige sobre você. Ah, você não vai me obedecer? Então você vai ser maltratado. Você vai ser envergonhado, não é? E aí, toda sorte de males, de dificuldades, de perigos que esse mundo possa oferecer, acaba então sendo prometido àqueles que servem a Cristo, que obedecem à lei de Deus, porque o pecado vai puni-los com isso, não é? E ele gosta de exibir isso diante dos olhos das pessoas, entende? Então, é interessante isso. O pecado continua com essa força. A força da lei continua ainda existindo, não é? E aí, meus irmãos, fora disso, ainda existe o próprio sofrimento de você optar por seguir a Cristo. Existem os sofrimentos que vêm da cruz mesmo, da autonegação, não é? Da difícil obra que é você matar o pecado na sua própria natureza pecaminosa. É uma luta diária, entende? O escritor aos Hebreus, eu acho bastante interessante, porque ele fala a respeito daqueles irmãos, ele diz assim, olha, com relação à vossa luta ao pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue, não é? Ou seja, tá certo, pode ser difícil você vencer algo que muitas vezes consegue fazer você pecar, não é? Mas na vossa luta contra o pecado, você ainda não resistiu até o sangue. Você não chegou a sangrar ainda por causa de você negar pecar, não é? Você negar, se render ao pecado. Sabe, meus irmãos? E aí a gente vê que a vida do discípulo não é para covarde, sabe? A vida do discípulo não é para gente medrosa. A vida do discípulo é para pessoas que entendem o que é a recompensa de se obedecer à lei de Deus, não é? A maioria acaba preferindo se entregar ao pecado mesmo, em vez de optar pela dolorosa obra de tomar a sua cruz, de negar a si mesmo, não é? De fazer a vontade de Deus, de sofrer a própria punição, vamos dizer assim, não é? Da lei do pecado, porque isso realmente acaba infringindo sobre nós um castigo, não é? Desejos são reprimidos, não é? Desejos são contidos, e isso muitas vezes dói. Então, existe essa necessidade, sabe, meus irmãos, da gente entender que é preciso ser feito um trabalho interior. É bastante interessante que
quando foi escrito aquele livro, A Divina Comédia, ele foi dividido em 3 partes, né? O inferno, o purgatório e o paraíso. Quem escreveu foi Dante Laiergue, agora eu não lembro bem o nome dele, é um nome bem estranho. Eu tenho aqui, né? Vou colocar para vocês aqui. Ele foi dividido em 3 tomos. Nessa parte da Divina Comédia aqui, quando ele escreve a respeito do inferno, o Dante que escreveu, não é, a Divina Comédia, ele encontrou lá no inferno Brutus, Cássio e Judas, não é? Judas foi aquele que traiu Jesus, Brutus e Cássio são contemporâneos, eles enganaram Júlio César, não é? É daquela frase que quando Júlio César é traído, ele olha para Brutus e fala assim, até tu, Brutus, não é? Sabe, eles são os maiores traidores da história. Eles foram pessoas que ganharam a confiança dos seus amigos, não é? E depois então os traíram. Esse é o pior tipo de traição, o mais perverso tipo de traição que possa existir. Quando a gente olha dessa forma, meus irmãos, a gente tem que entender que o pecado que em nós habita, dentro dessa nossa natureza pecaminosa, que ainda existe dentro mesmo do cristão, é o nosso Judas. Está constantemente nos traindo. A lei do pecado, ela tem uma vantagem sobre nós, porque ela não trabalha do lado de fora, não é? Ela trabalha do lado de dentro da gente. Nós a carregamos dentro de nós, não é? Então, quando você tem uma lei, como é, por exemplo, a Constituição, como é a lei penal, como é a lei de trânsito, né? Quando eu quero saber a respeito da lei de trânsito, eu pego lá o código e leio lá o que pode, o que não pode, né? A mesma coisa em relação à Constituição. Mas a lei do pecado, ela está dentro de nós, nós a carregamos conosco, sabe? Não é uma lei escrita, um decreto que nos dirige por um texto num papel, não. Ela é inata, ela está trabalhando ali, ela está compelindo a gente o tempo todo, lá nas profundezas do nosso coração, sabe? E o apóstolo Paulo, ele usa muitas expressões em Romanos, no capítulo 7, para falar a respeito disso. Algumas expressões. Está lá depois, se você quiser ler, no capítulo 7, a partir do versículo 17, não é? Você vai ver essas expressões lá. Ele usa assim, é o pecado que habita em mim. Ele diz no versículo 21, é o mal que reside em mim, não é? No versículo 23 ele fala, é outra lei trabalhando nos membros do meu corpo, ele fala, no capítulo 17. Ele diz também assim, olha, é a lei do pecado trabalhando nos meus membros, ele diz. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não é? Então, ele usa essas expressões, é a lei do pecado trabalhando nos meus membros. Por isso, meus irmãos, é que na antiga aliança, Deus ele promete circuncidar o povo. Deixa eu colocar aqui, que acabou ficando aqui fixo, né? Ele prometeu, na antiga aliança, circuncidar o povo, não no aspecto físico, mas lá dentro do coração, não é? Lá no livro de Jeremias diz assim, olha, eis que eu vou circuncidar a carne dos vossos corações, eu vou colocar dentro de vocês o meu espírito, e eu vou colocar dentro de vocês a minha lei vai ficar dentro de vocês, não é? Porque havia uma certa, como é que eu posso dizer assim, uma falta de nível, sabe? Porque a lei de Deus, ela estava fora de nós, não é? Havia a lei do pecado dentro da gente e havia a lei de Deus que operava fora. Então, Deus ele promete escrever a sua lei dentro dos nossos corações. Não adianta nada você pegar e tentar agitar assim, ou mostrar os 10 mandamentos para uma pessoa que está sendo governada pela lei do pecado dentro dela, entende? Então, a lei de Deus, ela precisava entrar no mesmo território, no mesmo nível, no mesmo ambiente que a lei do pecado que habita em nós, entende? Tinha que estar no mesmo nível. Então, a glória que existe na aliança da graça é que agora a lei de Deus encontra a lei do pecado no mesmo ambiente. Agora o jogo está nivelado, não é? Não está mais assim a favor da carne ou do pecado. Agora existe a condição de nós podermos vencer o pecado dentro de nós, de Deus levar a melhor, não é? Porque, afinal de contas, agora, a lei de Deus, a partir do momento que nós nascemos de novo, ela é colocada dentro dos nossos corações. Já não é mais uma lei externa, sabe? Que fica lutando contra uma lei interna dentro de nós.
Era uma desvantagem isso, não é? No Antigo Testamento, inclusive, quando Deus ele deu a lei, não é? Os 10 mandamentos, ele já deu também todo o ritual de sacrifício, porque sabia que o homem não ia ser capaz de cumprir a lei. Ele ia quebrar os mandamentos, e para isso ele precisava então sacrificar. Então Deus deu a lei, os 10 mandamentos, e deu também a lei sacrificial, porque sabia que essa lei, embora ela fosse perfeita, né? O livro dos Salmos diz, a lei do Senhor é perfeita, a lei do Senhor é completa, é maravilhosa, mas ela está fora de nós. Então, na nova aliança, o Senhor prometeu, eis que farei um novo pacto com a casa de Israel. Eu vou colocar dentro deles a minha lei, eu vou colocar dentro deles o meu espírito, eu vou circuncidar o coração deles, eu vou circuncidar o coração. E é isso, meus irmãos, que acontece. Então, a gente tem que entender isso. O pecado, ele está debaixo da nossa pele. O pecado não é alguma coisa que está nos cirandando, entende? O diabo nos rodeia, mas o pecado, ele está dentro de nós, está debaixo da nossa pele. E mais, não é? Desde que a lei do pecado está dentro de nós, então, justamente pelo fato de estar dentro de nós, ele tem algumas vantagens, não é? Embora agora a gente tenha a lei de Deus, que agora está no mesmo nível, não é? Agora está no mesmo campo, no mesmo ambiente, está dentro da gente, ainda a lei do pecado, justamente pelo fato da gente ter quase que a vida inteira vivido assim, não é? No pecado, então agora há essa necessidade da gente entender que existem algumas vantagens para a lei do pecado. Afinal de contas, a gente viveu uma vida inteira governado por essas leis, governado por esse sistema, né? Governado pela lei do pecado. Bom, quais são essas vantagens que são irritantes, né? É alguma coisa assim que realmente irrita, né? Quais são essas vantagens? Bom, em primeiro lugar, o pecado que habita em nós, meus irmãos, ele é um visitante importuno, inoportuno, não é? Ele se estabeleceu em nós, ele está completamente à vontade, em casa, sabe? É o bode na sala, né? Ali, querem saber, tudo certo, não é? O apóstolo Paulo, ele usa 2 versículos para poder mostrar isso. Ele diz assim, ó, neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim, não é? Eu com a mente eu não quero, mas o pecado ainda consegue ter algumas vantagens. No versículo 20, ele diz assim, olha, mas se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Sabe, meus irmãos, se o pecado ele tivesse assim apenas algumas visitas esporádicas, não é? Se o pecado de vez em quando, como às vezes acontece, você tem às vezes um parente que você não gosta, aí ele vem, né, na sua casa, aí você recebe e tal, tá ali, é chato, mas fazer o quê, né? Sabe, se fosse o pecado desse jeito, ele viesse de vez em quando ele fosse embora, dava pra gente fazer muita coisa boa, entende? Dava pra gente se aprofundar muito, dava pra gente aumentar o nosso relacionamento com Deus muito, não é? Se o pecado ele fosse uma espécie de um exército que ataca com força total e depois então ele vai e recua para poder se reagrupar, a gente poderia se revigorar, se fortificar, não é? Aumentar as nossas defesas com um pouco mais de calma. Mas a verdade é, meus irmãos, que o pecado é um agressor caseiro implacável. Aonde quer que você vá, aonde quer que você faça, a lei do pecado está ali com você. Um passo, você dá, ele dá junto, ele está com você, não é? Passo a passo da sua vida, ele está com você. E ele está com você naquilo que você faz, tanto de melhor como o que você faz de pior. No que você faz de melhor, ele tenta estragar isso, não é? Tentando tirar a glória de Deus, dando a você a glória, entendeu? Dando a você os méritos, não é? Então nós podemos estar fazendo coisas que são muito espirituais e abençoadoras para as pessoas e que, na verdade, a carne é quem está ganhando, vamos dizer assim, não é? Os louros dessa batalha. Porque mesmo no meu melhor, ele tenta estragar tudo. No meu pior, nós já sabemos, não é? Quando eu peco de forma grosseira, com certeza a lei do pecado está ali. Mas ele está comigo, tanto no meu pior como no meu melhor. Sabe?
Às vezes a gente tem assim algumas dúvidas de que Deus caminha conosco, mas se tem alguém, meus irmãos, que caminha conosco o tempo todo, é a nossa natureza pecaminosa. Quantas vezes você já pensou sobre o fato de que você carrega por aí esse companheiro mortal, essa má influência, não é? Essa má amizade o tempo todo, esse inimigo que o tempo todo vai se opor àquilo que você tem para poder fazer de melhor para Deus. Já pensou nisso? É irritante isso, não é? Bom, em segundo lugar, esse pecado que habita em nós também, ele não guarda o domingo, não é? Ele não está nem aí com o dia do Senhor, entende? E aí que o apóstolo Paulo, ele coloca para nós algumas coisas interessantes. Ele fala assim, olha, quando a gente está pronto para poder fazer algo assim muito amável, muito abençoador, não é? Algo santo, aí então o pecado está ali. O apóstolo Paulo fala em Romanos 7,21, ele diz assim, olha, então, ao querer fazer o bem, eu encontro essa lei que dentro, eu encontro a lei que o mal reside em mim. Ou seja, eu estou querendo fazer o bem, mas encontro essa lei que tenta obstacular, não é? Que tenta me impedir, que tenta de todas as formas tirar eu do meu objetivo de agradar a Deus. Eu quero fazer o bem, mas essa lei tenta por todas as forças, não é? Me dissuadir disso. Então, o pecado, meus irmãos, não é apenas um hóspede permanente, não. É um intrometido miserável. Sabe, você está cozinhando e ele está dando palpite. Você está vendo televisão e ele está dando palpite. Você está no mercado e ele está dando palpite. Você está se relacionando com as pessoas, ele está dando. O tempo todo ele é um intrometido miserável. Está metendo o nariz. Está olhando por cima do seu ombro, sabe? Está cochichando no seu ouvido o tempo todo. Vou dar alguns exemplos só para você ter uma ideia e você vai concordar comigo, não é? Chega aquele dia, culto de oração, você fala assim, não, eu quero orar hoje. Hoje eu quero orar, pastor. Hoje eu quero. Aí daqui a pouco vem então a carne, a natureza pecaminosa, a lei do pecado, né? E fala assim, você vai orar hoje? Hoje você está cansado, você está meio doente hoje. Deixa, hoje você não precisa. Ora, no próximo culto você ora, vai. No próximo culto você ora. Hoje não. Será que você nunca ouviu isso? Nunca ouviu isso? Ou você quer ouvir um sermão, não é? Uma mensagem que você não pôde ouvir no domingo por algum motivo, ou quer mesmo participar do culto. Aí então ele vem e fala assim, mas olha, tem um programa tão interessante, hoje vai ter um debate político, vai ter um filme, não é? Um filme muito bom, estreia hoje. Será que nunca aconteceu isso com você? Você quer meditar na palavra, não é? Aí daqui a pouco aquelas palavras parecem, olha, está tão complicado, é tão difícil essa tradução, não é? Começa a dar um sono enorme, o corpo começa a reagir de forma a você não fazer o bem que você quer fazer, não é? Você quer fazer uma doação generosa para o reino de Deus, fala assim, não, olha, eu preciso contribuir, eu preciso ajudar. E vem então aquele espírito de pão-durice, não é? Para você chegar e não fazer aquilo que deveria fazer, espírito de mesquinhez, de avareza, sabe, meus irmãos? Você quer ajudar um irmão, encorajar uma pessoa que está fraca na fé, aí vem então, fala assim, mas escuta, você tem que se preocupar com você não tem que se preocupar com os outros, sabe? Você tem que cuidar da sua própria vida, é melhor você não se intrometer, não é? Você quer resistir uma tentação e o pecado fala, olha, mas não tem ninguém olhando, ninguém vai saber do que você está fazendo, sabe? Uma vez só, depois você pede perdão. Meus irmãos, isso acontece o tempo todo, o tempo todo. É uma peste odiosa, não é? Essa natureza pecaminosa. Você quer fazer alguma coisa boa, ele vem com milhares de distrações, milhares de surpresas, entende? Ele quer se certificar a todo custo para que você não possa alcançar o objetivo que você pretende. É aquilo que Gálatas diz, não é? A carne milita contra o espírito milita contra a carne, para que não faça que é do vosso querer. Você quer, mas ali está a carne militando o tempo todo, não querendo deixar você fazer aquilo que você sabe que é o certo fazer. Em terceiro lugar, também a gente entende que o pecado acaba encontrando em nós, não é? Uma facilidade enorme para fazer o seu trabalho sujo. Ele faz com maior facilidade. Ele trabalha dentro de nós e a Bíblia fala então que ele nos assedia.
Não é interessante essa palavra assediar? Lá no texto de Hebreus, no capítulo 12, no versículo 1, diz assim: portanto também vós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, são os anjos, não é? Estão aí nos rodeando, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ou seja, existe um pecado que tenazmente nos assedia. Ele não precisa de ajuda externa, ainda que o diabo, não é? O mundo estejam sempre dispostos a dar uma mãozinha, ele não precisa. Nós somos autossuficientes para pecar. Nós não precisamos nem do diabo para pecar, irmãos. Nós não precisamos do mundo para pecar. Embora o mundo ele acabe fazendo aí, não é? Os seus atrativos também, que acaba incitando o nosso desejo pecaminoso, entende? Então, não existe dever espiritual, nada de bom que você possa propor sem que você sinta ali o sopro da resistência do pecado já no seu rosto, entende? Já querendo se opor a isso. O mínimo que for, o mínimo. Deus, ele te ordena a você acreditar que ele continua sendo sábio, amoroso, mesmo quando você perde um ente querido, mesmo quando você perde um amigo. Mas aí o pecado dentro de nós já quer de todas as formas semear dúvidas, sabe? Desconfiança. Por que Deus fez isso? Tanta gente ruim que fica aí, que vive, que morre velho, morre de velhice. Deus manda que você ajude um vizinho em necessidade, uma pessoa em necessidade, aí lá vem a carne com a sua apatia, não é? A sua insensibilidade, o seu pandurismo, aparece logo para você não fazer o que você devia fazer. Deus quer que você deseje a vinda dele, não é? E aí existem pessoas que falam assim, a carne faz isso, né? Não, eu queria fazer algumas coisas primeiro, eu queria casar, né? Eu queria casar primeiro, eu queria me formar, sabe? Eu queria ter o meu negócio, ter o prazer assim de ter o meu negócio bombando. Meus irmãos, sabe? Isso aí é o pecado agitando diante de vocês, que enquilharias desse mundo. Não serve para nada isso. A grande pergunta que a gente tem que fazer então aqui, hoje, nessa noite é: você está lutando contra esse bode aí, não é? Se você prestou atenção naquilo que nós falamos aqui, se você está vendo já esse chifre aí nas tuas costas, essa marrada do bode, não é? Bufando aí perto de você, pronto para poder te atacar, se você consegue agora perceber isso, existe esperança. Porque quanto mais você descobre o poder do pecado interior, menos você vai sofrer os seus efeitos, não é? Quando você vê essas lutas aí de MMA, de boxe, eles passam um grande tempo estudando os golpes do inimigo, né, do adversário ali. A mesma coisa a gente tem que começar a entender quem é que sopra isso no nosso ouvido, quem é que está dizendo isso ao nosso coração, quem é que está tentando nos convencer ao contrário de agradar a Deus, entende? Porque quanto melhor você conhecer, mais você vai odiar, mais preparado você vai estar para poder continuar servindo a Deus, agradando a Deus, obedecendo a lei de Deus, conquistar graça contra o pecado. Mas se você não estiver aí, driblando os chifres, lutando com esse bode, não é? Numa luta contra o pecado, isso tem que acontecer, pode ser que você já encontrou aí prazer no bode, né? Você já fez as pazes com ele, você está vivendo aí, acariciando o bode, né? O bode você e o bode fizeram amizade, entende? Você está voluntariamente obedecendo a lei do pecado, você está na direção dele. E nesse caso, meus irmãos, uma das coisas que você teria que fazer é duvidar se você realmente nasceu de novo. Sabe por quê? Porque ninguém que nasceu de novo pode conviver em paz com o pecado. Não dá. É isso que diz o apóstolo João em 1 João, no capítulo 3, 9. Ele diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Ele pode pecar? Pode, mas ele não vive na prática. Pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Mas se não nasceu de Deus, ele vive na prática
do pecado, não é? Então, qual que é o nosso grande apelo? Para o bem da sua alma, corra para Cristo, corra para Jesus. Só Ele pode te dar força para você enfrentar esse bode, não é? Só Ele, através do Espírito Santo, da nova natureza, que agora fica nivelada com a lei de Deus no coração, pode fazer com que você agora tenha condições de vencer a lei do pecado que habita dentro de nós, não é? E é assim que o apóstolo Paulo ele termina o capítulo 7. Ele diz assim: miserável homem que sou, quem vai me livrar desse corpo da morte? E aí então ele diz: mas graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus. Mas segundo a carne, a natureza pecaminosa, a minha natureza pecaminosa é escravo da lei do pecado. Não é? Então, graças a Deus por Jesus Cristo, graças a Deus por Jesus Cristo, graças a Deus por Jesus Cristo. Eu não consigo vencer o pecado na minha própria força. Eu não consigo vencer o pecado com a lei de Deus fora de mim, que é assim que o povo de Israel viveu, não é? Mas o Senhor falou assim: eu vou fazer uma nova aliança, eu vou fazer um novo pacto, diferente daquele que eu fiz com vossos pais. Eu vou colocar dentro de vocês a minha lei, eu vou colocar dentro de vocês o meu espírito, eu vou circuncidar o coração de vocês. E graças a Deus por Jesus Cristo, isso é possível nele. O crente peca, mas ele não peca por prática, ele não peca por vício, ele não peca por prática, não é? Não vive na prática do pecado. É isso que diz a carta que escreveu João. Amém, meus irmãos? Será que deu para você entender um pouco mais? Semana que vem nós vamos estar tratando de um assunto muito importante nessa mesma direção. Nós vamos aprender como é que nós lidamos com a nossa carne, com a nossa natureza pecaminosa, com essa lei do pecado dentro de nós, né? São tudo sinônimos. Como é que a gente faz para lidar com isso? Por enquanto, ficamos por aqui. Curve a fronte, feche os olhos, peça ao Senhor misericórdia. Pai, eu quero orar nessa noite, porque não poucas vezes nós demos ouvido à lei do pecado. Nós, como um cachorro adestrado, nós queríamos o biscoitinho que o pecado tinha para nos dar, a nossa natureza pecaminosa, a lei que nos recompensa e nos pune. Mas a verdade é, Senhor, que nós temos que aprender a negar a nós mesmos, nós temos que aprender a carregar a nossa cruz, para que de alguma forma, Senhor, a gente possa estar obedecendo a lei de Deus e aprendendo que a lei de Deus, a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável. É isso que o apóstolo Paulo nos ensina. Pai, por favor, ajuda os meus irmãos. Se existe alguém que está com um pecado já de estimação, que não pode viver sem ele, vive acariciando esse pecado o tempo todo, Senhor, em nome de Jesus, ajude-nos, meu Deus, que a gente entre numa batalha com o bode da nossa sala, Senhor, que a gente possa lidar com ele, embora ele não vá embora de nossa casa, ele não vai mandar nela. Ele pode ser muito difícil de lidar, mas nós seremos os primeiros a se levantar e dizer que ele não manda na nossa casa mais. Pai, em nome de Jesus, nos ajude, para a glória do teu nome, é que nós te pedimos e agradecemos. Amém, amém e amém.